Olá a todos, meu nome é Gabriel Biancolin Moimaz, sou engenheiro mecânico formado pela Unesp Ilha Solteira, também tenho mestrado em engenharia mecânica pela Unesp Ilha Solteira na área de ciências térmicas e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre simulações numéricas, né? Vou dar uma introdução nesse assunto que às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Mas primeiramente, é um grande prazer participar no segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, o segundo CIT, realizado pelo Unisalesiano. Gostaria muito de agradecer o convite do Unisalesiano e gostaria de falar também que eu sou professor do Unisalesiano desde 2018, tá? Então, espero que essa palestra seja de um grande proveito a todos. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas posteriormente e para fornecer um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área a todos, tá? Então, uma boa palestra a todos. Bom, feitas as apresentações, vamos iniciar a palestra. Bom, o tema da palestra de hoje, pessoal, é preciso fazer uma simulação numérica. E agora? Né? Então, esse tema é muito importante para o pessoal de engenharia quando, por algum motivo, né, ou profissional, ou até mesmo na faculdade, pensa-se ou precisa-se de uma simulação numérica. Né? Por quê? Porque muitas vezes não é possível a gente encontrar uma resposta precisa apenas com a teoria que a gente vê durante a faculdade. Né? Ou a gente quer algo mais rápido, né? A gente quer uma resposta mais rápida do que fazer testes, né? Do que buscar na teoria algo que nos dê uma resposta acerca do problema que estamos estudando. Então a simulação numérica é uma ferramenta que ela é utilizada hoje em dia, né, para a gente, digamos assim, chegar nesses resultados, né, e obter uma resposta para o nosso problema de uma maneira mais rápida, né. Então ela vem sendo muito utilizada, né. Bom, como eu já apresentei, sou Gabriel Moimaz e aqui tem um e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar a respeito da palestra. Bom, primeiramente, me apresentando novamente, eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela Unesp Ilha Solteira. Também tenho mestrado na área de Ciências Térmicas, né, pela Unesp Ilha Solteira. Sou professor do Unisalesiano de Araçatuba desde 2018, né, e eu tenho uma experiência, né, em alguns programas que trabalham com simulação numérica, como o MATLAB, o Scilab e mais recentemente o ANSYS, né? Primeiramente eu gostaria de avisar, pessoal, que eu não tenho assim uma experiência enorme, gigantesca nessa área, mas é algo que eu estou procurando sempre desenvolver, né? Porque a gente nota que em muitos problemas de engenharia é algo que é muito utilizado, tá? Não só no meio acadêmico, empresas também, principalmente quem tem interesse de seguir na área de projetos. Tá? Além disso, pessoal, é muito difícil encontrar alguém que seja amplamente experiente num desses softwares. Por quê? Porque a gente sabe que com o tempo eles se atualizam, né? A maioria aqui desses softwares, principalmente os pagos como o ANSYS, o MATLAB, eles sofrem atualizações anualmente, tá? Então tem que ser uma pessoa que tem que estar sempre conectada. Então eu vou tentar passar para vocês hoje uma ideia geral nesse tema, desse contexto, para que vocês compreendam, né, o que é feito num problema de simulação numérica, de uma análise, principalmente de problemas de engenharia, e o que vocês devem se preocupar e se atentar, tá? Mas é uma área gigantesca que não vai ser uma palestra de 40 minutinhos que vocês vão conseguir respostas, né, precisas, né, para se aprofundar no tema. Bom, então o que veremos na palestra de hoje? A gente vai ver um resumo do que é uma simulação numérica, tá? Então, o que é? No que consiste, né? Por que eu faço uma simulação numérica, né? Por que ela é vantajosa? Por que eu uso ela ao invés de um protótipo, por exemplo, né? E a gente vai ver mais a fundo um modelo de simulação numérica que é amplamente empregado
e nesses softwares que a gente comentou, que é o método de elementos finitos, tá? E com isso, né, indo mais a fundo nesse método de elementos finitos, a gente vai compreender um elemento que é muito importante quando a gente vai fazer um projeto de elementos finitos, que é a malha, tá? Ela vai entrar ali no nosso pré-processamento e ela é importantíssima para que a gente tenha um resultado não exato, né, mas próximo do real, tá? Então, para isso a gente vai entender um pouco mais sobre os conceitos de nó, elemento e até mesmo qualidade da malha. Nada aprofundado, apenas uma ideia para a gente compreender um pouco melhor sobre isso. Passando isso, a gente vai entender um pouco mais sobre o que seriam as etapas de uma simulação numérica e eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns softwares comerciais, né? Alguns deles, por mais que sejam pagos, têm versões estudantis que todos podem ter acesso. Lógico que esse acesso vai depender da máquina de vocês, porque são programas que normalmente são pesados, porque eles dependem muito da placa gráfica do seu computador, tá? Bom, pessoal, então o que é uma simulação numérica, tá? É basicamente a gente resolver problemas de engenharia, né, utilizando a ferramenta de métodos numéricos, tá? Que vocês provavelmente, né, pelo menos o público que está na engenharia, está estudando engenharia ou já estudou, sabe que inclusive é uma disciplina do curso, tá? Então é você empregar aquelas ferramentas de resolução de métodos numéricos em problemas de engenharia, tá? E isso tem como objetivo simplificar o que é complexo, né? Muitos de vocês devem ter visto, eu pelo menos nas minhas aulas falo, ó, isso aqui é válido para uma placa, né? Aí o aluno vai lá e pergunta, mas professor, e se não tiver uma placa, né? Ou tiver uma engrenagem, uma polia, algo com uma forma mais complexa? Aí, pessoal, normalmente é difícil a gente ter uma solução analítica e teórica para esses casos. Então a gente acaba aproximando, né? E aí, quais são as alternativas? Uma delas é a utilização de método numérico, tá? E lembrando novamente, pessoal, que esses métodos numéricos, eles não dão as soluções exatas para os nossos problemas. Eles dão soluções aproximadas, tá? Então, não é algo que vai bater 100%, mas vai se aproximar do que é real, tá? Aqui um exemplo típico, né? Provavelmente o professor deve ter comentado com vocês, que é a integral, né? Quantas vezes vocês já não chegaram lá numa fórmula do livro, abriu, por exemplo, trabalho, é a integral da força vezes o deslocamento. Aí você fala, putz, volta lá em cálculo, né? Vê o conceito de integral, né? Então, ao invés da gente realizar a integral lá por si só que a gente viu em cálculo, a gente pode aplicar um método numérico, que é o quê? Dividir a minha curva em vários retângulos, né? E calcular a área desses retângulos e somar, né? A gente pode observar que não vai dar exatamente a integral da curva, que seria a área da curva, mas vai dar um valor aproximado, tá? E, consequentemente, quanto menor o tamanho desse retângulozinho, mais próximo a gente vai chegar, tá? Então, isso é um exemplo simples de um método numérico aplicado para resolver aqui não é nenhum problema de engenharia, né? Mas alguma formulação matemática, por exemplo, como a integral, tá? Mesma coisa ocorre para a derivada, né? Quantas vezes vocês já chegaram lá no livro, a expressão final tinha a derivada de uma função em relação a alguma coisa, né? Aí, novamente, se fosse resolver ao pé da letra, você ia ter que voltar lá para o cálculo 1, né? Ver o conceito de limite, o conceito de derivada e realizar, tá? Numericamente falando, o que é, né? É a gente pegar, digamos assim, uma região, né? Por exemplo, essa região que está entre o x0 e o x, e a derivada ela vai ser o quê? A tangente desse ângulo. Tangente do ângulo, vocês lembram lá de geometria como faz, né? Ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se a gente souber o valor da função nos extremos
né, que seria do f de x e do f de x0, e o valor de x e o valor de x0, a gente consegue estimar a tangente do ângulo, que vai ser a derivada nessa região, tá? A derivada com relação a x, tá? Aqui um outro exemplo para vocês, tá? Então isso é matemática, tá, pessoal? São exemplos matemáticos, mas a gente lembra o quê? Que na engenharia como um todo, a teoria, né, as soluções, as respostas, as formulações, elas estão todas concentradas nesses conceitos matemáticos de integral, derivada, derivada parcial e etc. Tá? Então aqui um exemplo típico, né? Vou puxar um pouquinho para a minha área, né, que é a parte de fluidos. Né? Os professores aí de fluidos devem se lembrar, que é a equação da continuidade. Tá? A equação da continuidade, ela tem essa cara aqui, tá? É a conservação da massa, tá, pessoal? Então, isso ele se conserva, esse termo aqui. Ó, veja que tem um monte de derivada parcial em relação a várias variáveis. Então, você teria que fazer essa derivada ali, se eu quisesse obter, na teoria, o valor corretinho, para ver se a minha massa está conservando ou não, né? Eu precisaria aplicar esses conceitos de derivada parcial em relação ao tempo e as coordenadas cartesianas, tá? Se eu aplicar o método numérico, o que vai acontecer? A derivada ela passa a ser uma variação. Lembra que a gente viu lá a tangente? Então, o que era a derivada se torna variação. Variação, o que é, pessoal? É pegar ali no instante, que é digamos assim, na região que a gente deseja, a variação daquela determinada propriedade em relação à variação que a gente está realizando. Por exemplo, aqui ó, eu pegaria, por exemplo, imagina que do tempo 0 segundo a 2 segundos, eu meço a densidade para 0 segundos e para 2 segundos. Fazendo a variação da densidade em relação à variação do tempo, eu acho esse primeiro termo aqui, tá? Aí vocês vão falar assim, professor, isso é válido, né? Isso é válido? Pessoal, é uma aproximação, tá? Sabe-se, né, que quanto menor o intervalo que a gente analisar, por exemplo, menor o ΔT, menor o Δx, menor o Δy, a gente vai ter uma aproximação muito próxima do real. Se eu pegar intervalos grandes, não vai ser algo bom, tá? Não vai transparecer bem o meu resultado, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais na palestra, né? Quando eu vou ter resultados legais ou não para isso, tá? Que a gente vai chegar no conceito de malha, tá? Bom, então isso é muito mais fácil de se resolver, né, pessoal? Convenhamos. É uma conta de menos e uma divisão, né? Muito mais fácil do que fazer uma derivada parcial, tá? Então, isso aqui é a gente fazer uma simulação numérica de um problema físico. Mas por que a gente faz isso? Tá? Aqui eu citei alguns tópicos, tá? Mas tem muito outros, né, que se adequam. Aqui eu coloquei os principais. Mas é o tempo de desenvolvimento do produto, pessoal. Imagina que você precisa fazer um novo produto para sua empresa, tá? A gente sabe, pessoal, que demora, né? Por quê? Porque você faz primeiro o projeto, que já não é fácil, você faz o projeto baseado na teoria. Feito isso, o que você tem que fazer? Você tem que testar para ver se o seu produto está funcionando, está de acordo com o que você projetou. Você faz o teste, faz todo o controle de qualidade. Então demora, né? É algo demorado. Com uma simulação, pessoal, você faz ali o desenho do seu produto, importa para o seu software de simulação numérica e já faz esses testes lá, tá? Assim, vai substituir a prática de você ter que levar e fazer os testes na prática de controle de qualidade? Não, isso é obrigatório, né? Vocês vão ver que tem normas que exigem isso. Você vai ter que fazer isso. Entretanto, pessoal, se você tiver algum problema ali no projeto, você já identifica.
Se você já tem alguma coisa que não saiu de acordo com o esperado na simulação, você já pode corrigir ali. Então você não gasta o tempo fazendo algo, fazendo um retrabalho que você poderia fazer se der errado. Você não tem o custo de fazer um novo protótipo, testar novamente. Então encurta esse tempo de desenvolvimento do produto, tá? Outra coisa, né? Como eu comentei, simulação numérica pode ser aplicada para qualquer geometria, tá? Não tem restrição. Basta você fazer um bom uso, né? Você saber o que você está fazendo na simulação, né? Normalmente é mais barato, né? Principalmente do que resultados experimentais. E basicamente a única ferramenta que você precisa é um computador. É um computador bom? É, mas é só um computador. Imagina o tanto que você gasta para fabricar uma máquina, né? Um equipamento. Muitas vezes o custo da fabricação em si mesmo, né? Às vezes você precisa ter uma precisão elevada, uma tolerância pequena, né? Então requer apenas um computador. E o que torna muito mais fácil também hoje em dia, pessoal, é que a gente consegue integrar esses softwares com o sistema CAD/CAM, tá? Então você consegue pegar um exemplo, um desenho que você fez no AutoCAD, um desenho que você fez no Inventor, um desenho que você fez no SolidWorks e importar para esses programas. Você tem essa intercambiabilidade. E até mesmo pegar esses resultados e jogar para o sistema CAM, que vai produzir o seu equipamento, a sua peça, tá? Então isso é um fator muito legal também da simulação numérica. Bom, aqui um exemplo típico, tá, pessoal? Aqui na primeira figura a gente tem um protótipo de um carro num túnel de vento, no qual o pessoal está analisando a aerodinâmica, né, do carro, né, para identificar. Aqui, pessoal, pode ter influência de diversos fatores, por exemplo, consumo de combustível, coeficiente de arrasto, tá? Então, é possível fazer a mesma coisa no programa, ó, tá vendo? Essa fumacinha aqui que está dentro do túnel de vento está sendo substituído por essas linhas de corrente aqui, né? Tá? Então você consegue ter uma noção do que vai acontecer fazendo a simulação, tá? E é aquilo que eu comentei, um substitui o outro? Não, pessoal, você vai precisar ainda fazer os testes lá, né? Dependendo do que você vai fazer, tem várias normas que especificam os testes exatos que você precisa fazer para cada tipo de produto, tá? Mas o que acontece? Você não tem aquele tempo de retrabalho. Supondo aqui que eu fiz o modelo do carro, eu já achei um ponto que não faz, que eu faça aqui o teste aqui no meu software, eu vejo que algum ponto não está contribuindo para a aerodinâmica, e eu posso mudar, eu já me permite o quê? Fazer essa alteração antes de fazer esse protótipo, né? Ó. E aí eu já testo o meu produto final. Não preciso ficar testando, vendo que não está dando certo, né? Ou algo que eu não esperava e que pode acontecer e voltar, tá? Então você não tem esse retrabalho. Então economiza muito tempo de desenvolvimento de produto, tá? Isso aqui não é só no meio acadêmico, não. Muitas empresas trabalham com a parte de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, utilizam desse recurso, vocês podem ter certeza, tá? Bom, pessoal, então a gente falou um pouco sobre o que é, sobre a importância. Agora vamos falar um pouco mais sobre o que é em si, como é feito esses modelos de simulação numérica, né? Existem vários, tá, pessoal? Mas eu vou focar no de elementos finitos, que eu acredito que seja um dos mais empregados atualmente, se não for o mais empregado, tá? A ideia, pessoal, é simples, tá? É você pegar uma geometria e você discretizar ela com pequenos compartimentos ou partes, tá? É o que o pessoal da engenharia civil vai entender esse exemplo aqui, né? É o que você faz, né? Ó, o resultado da construção é a casa.
Mas a casa é formada o quê? Por vários bloquinhos de tijolos. Então, o elementos finitos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu resultado e vai dividir em vários bloquinhos, em vários elementos, tá? Em pequenas peças. A mesma coisa para o Lego, tá? Então, aqui eu tenho uma moto feita de Lego, mas para eu chegar nela eu tenho várias partezinhas. Então, no modelo de elementos finitos, eu vou pegar a minha geometria como um todo e vou discretizá-la, né? Eu vou transformá-la em pequenos compartimentos, tá? Aqui, pessoal, podemos notar, né, uma geometria, né, qualquer, né, poderia ser uma peça, um elemento mecânico, que que é discretizada de duas formas diferentes, né? Essa forma aqui, ó, essa figura aqui do meio, deixa eu até pegar aqui meu apontador a laser, ela é descrita em elementos triangulares, né? Uma malha tetragonal que a gente chama, né? Enquanto que essa geometria aqui da direita, ela é descrita, né, por meio de elementos quadrangulares, né, retangulares, né, que é uma malha hexagonal, tá? Então a gente vê que tem várias formas da gente descrever a nossa geometria, tá? E isso é muito importante para a simulação numérica, como a gente vai ver para frente, tá? Esse conjunto de elementos, né, os triângulos, os quadrados aqui que formam a nossa geometria é chamado de malha, tá? Cada um desses triângulos, desses retângulos, né, na verdade hexágonos, né, eles representam um elemento da nossa malha. E o que ele faz? Ele transmite informações de um elemento para o outro, tá? Para isso, eu gostaria de mostrar melhor essa figura aqui de cima, pessoal. Então, veja que essa é a malha, né? O todo seria a malha. Essa malha é formada por elementos triangulares, né? Então, cada triângulo é um elemento. E esse elemento, ele informa o vizinho, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, ele, digamos assim, nesse elemento, a gente tem a interseção desse triângulo aqui de cima e desse triângulo aqui de baixo, né? Os dois influenciam esse elemento, esse ponto aqui. Esse ponto a gente chama de nó, né? E o nó é o ponto no qual um elemento transfere informação para o outro. Ok? Tá? Não necessariamente o nó tem que ser nas extremidades do elemento. Pode ser no meio também. Tá? Mas é o ponto em que ele passa para o cara do lado, né, a informação. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse pontinho, a gente tem 5 triângulos. Então, nesse nó, um triângulo pode passar informação para outros 4, tá? Então, o nó também é muito importante, tá? E eu acho que já ficou claro que digamos assim, quanto melhor eu passo a informação de um elemento para o outro, melhor vai ser o resultado final, né? Acho que todo mundo aqui já brincou pelo menos uma vez de telefone sem fio, né? Então, o que acontece? Se todo mundo consegue passar a informação corretamente, a informação lá no final vai ser boa, tá? Agora, se eu não tiver uma boa transmissão de pessoa para pessoa, lá no final vai sair tudo errado, né? Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Para eu ter uma transmissão, digamos assim, de qualidade de informações de um elemento para o outro, eu preciso ter uma malha com vários elementos e vários nós. Porque tendo vários elementos e vários nós, eu vou conseguir transmitir informação com bastante, digamos assim, exatidão de um elemento para o outro. Ok? Então isso é algo interessante de vocês saberem. Ah, então vou fazer uma malha com um infinito número de elementos. Também não,
tá? Por quê? Porque se eu tenho infinito número de elementos, imagina que eu vou ter infinitas informações que eu vou transferir de elemento para elemento, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma lentidão no meu processo, tá? Então eu vou demorar muito tempo para resolver o meu sistema, para encontrar os resultados. Isso também não é interessante, porque tempo é dinheiro, tá? Então é sempre interessante a gente ter um meio termo entre ter uma malha com bastante elementos em nós, que seria uma malha refinada, e uma malha, só que também é uma malha que não demore infinitamente para ser resolvida, tá? Aqui, pessoal, alguns exemplos só para vocês analisarem, tá? Esse modelinho, ele de elementos finitos, ele é utilizado para um diverso número de aplicações. Aqui, por exemplo, o pessoal da mecânica vai saber bem, né? Ele está sendo utilizado para analisar os modos de vibração de uma viga engastada, tá? Aqui é o sexto modo, por exemplo. E não necessariamente, né, o modelo de elementos finitos é aplicado para algo que não está tendo movimento. Você também pode aplicar para modelos dinâmicos, tá? Aqui é exemplo de uma aplicação, né, no qual tem uma bolinha que acerta diversas latas. Então ele mostra o que provavelmente vai ocorrer, tá? Então só para mostrar a versatilidade. Assim como eu tenho um modelo de elementos finitos para isso, eu tenho um modelo de elementos finitos para estudar a transmissão de calor, né? Para estudar vibrações, para estudar o comportamento de um fluido, né? O campo de velocidade, campo de pressão, tá? Normalmente ele não é o mais utilizado para os fluidos. Normalmente o que é utilizado é outro tipo de modelo. Mas, assim, essa parte de malha que a gente comentou é bem semelhante, tá? Então aqui, pessoal, só dissecando um pouco melhor do que é a malha, né? Então aqui a gente tem um sistema, digamos assim, um quarto, né? Seria um quarto aqui de um círculo, no qual esse quarto ele é descrito em vários elementos, né? Que estão numerados aqui, ó, de 1 até 20. E cada pontinho vermelho desse é um nó, tá? Então veja que não tem um padrão, tá? Não existe eu descrever a minha estrutura, a malha de uma estrutura, só com retângulos, só com triângulos. Eu posso ter diversos elementos, ok? O importante é a gente enxergar que quanto mais esses números de elementos e maior o número de nós, com certeza o nosso resultado vai ser melhor, tá? E aí, quando a gente fala que tem vários nós e elementos na nossa malha, a gente fala que a gente tem uma malha refinada, tá? Aqui um exemplo, tá? De um estudo aerodinâmico, né? Nessa peça, tá? Aqui ele mostra um zoom numa região em que a gente tem nós e elementos. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que lembra que eu comentei que quanto mais nós e mais elementos, mais a gente vai conseguir, a gente vai ter uma troca de informações melhor de elemento para outro e aí o resultado final vai ser melhor, tá? Aqui a gente nota uma não uniformidade da malha. Vocês notam que perto de extremidades a malha ela é mais refinada, ou seja, eu tenho mais nós e elementos? Por quê, pessoal? Porque é perto desses pontos em que eu posso ter grandes variações de tensão, grandes variações de propriedades físicas, né? Então, o que é comum ser feito quando a gente vai realizar a simulação numérica nesses softwares? É a gente concentrar o número de nós e elementos em regiões em que a gente saiba que isso pode acontecer. Então, por exemplo, o pessoal que estudou RM vai lembrar aí resistência dos materiais. Quando eu tenho, digamos assim, curvas, quando eu tenho furos, quando eu tenho irregularidades, é nesse ponto onde minhas tensões vão se concentrar.
Então, o que é feito aqui nessa figura? Justamente onde eu tenho furos, curvas, etc., é que o engenheiro ou a pessoa responsável pela simulação aumentou o número de nós e elementos, tá? Aí se você olhar aqui para o meio, onde a gente tem uma matéria constante, né, a gente não vai notar muito, a gente não vai ter uma variação muito grande da propriedade num espaço curto, né, numa dimensão curta. Então, a gente tem o que? Elementos maiores. Então, veja, aqui no meio eu ganho tempo, porque eu não preciso ter algo refinado. E aí onde me importa, que são nos furos, nas curvas, aí sim eu aumento o número de elementos em nós. Então eu consigo ter aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, que é o quê? Ter uma malha de qualidade que responda num tempo legal, tá? É óbvio, pessoal, que não tem receita de bolo para isso, tá? O que a gente fala que é o ideal? A gente provavelmente sabe onde vão ser os pontos onde a gente vai ter problema, então a gente refina esses pontos e faz vários testes para analisar que malha a gente vai ter um tempo de resposta bom e uma informação legal, tá? Aqui os tipos de elementos só para vocês analisarem, tá? A gente tem os elementos primáticos, piramidais, hexaédricos e tetraédricos, tá? Em programas bons de simulação numérica, a gente consegue até escolher qual malha que a gente quer, né? Eu quero só a hexaédrica, a tetraédrica, né? E assim vai indo, tá? Então, feito essa malha, fiz a malha, o que eu vou obter depois da minha simulação numérica? Eu vou obter isso aqui, pessoal. Então, aqui eu tenho uma peça, né? Uma peça, não sei se é uma peça, tá, pessoal? Mas eu tenho uma geometria nesse formato, no qual vocês podem notar que a malha ela vai mudando, né, de foto para foto. Tá vendo que aqui ela começa com os elementos bem grosseiros e aqui vai refinando, tá? Então, o que é possível? A gente enxergar, tanto por meio das cores como por meio das escalas, aonde a gente vai ter as determinadas propriedades. Nesse caso aqui, a tensão, ele está obtendo a distribuição de tensão nessa geometria, tá? Nota-se, por exemplo, que nessa região aqui, ó, nessa extremidade inferior, é onde eu devo me preocupar, tá? É ali que vai dar problema, tá? Ali que vai ter maior tensão, tá? E além disso, então isso é o resultado. O resultado da minha simulação vai ser o quê? Uma amostra visual da onde eu tenho as minhas propriedades físicas que eu desejo, tá? Eu posso ter, além da visual, dados, tá? Eu consigo fazer isso. Nos softwares é possível que ele nos dê os dados também, tá? Mas digamos assim, a primeira análise normalmente é feita dessa maneira visual, analisando por meio de cores e escalas aonde eu vou ter o problema principal, né? Porque aí a gente não vai analisar elemento por elemento, a gente vai se concentrar onde a gente tem os problemas, né? Ou seja, nesse caso aqui onde eu tenho a concentração de tensão, tá? E nota-se aqui também muito que eu tenho que dizer com muita veemência, vocês têm que notar, é que, ó, aqui do começo, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu falo aqui para vocês. A minha tensão maior deu em torno de 4,23 vezes 10 a décima, né? Ou seja, 423 ali, 42,3 giga, né? Deve ser gigapascal, né? Teria que saber a unidade, não está escrito aqui. Aqui, onde eu tenho minha malha mais refinada, ela foi para 47,7 gigapascal, tá? Olha, é o mesmo problema, pessoal. A única coisa que mudou foi a malha. Veja que com a malha refinada, meu resultado deu 47,7. Com minha malha grosseira, com os elementos grandes e tal, deu 42,3.
O problema é o mesmo. Então, devido à sua malha não estar sendo bem implementada, eu tive uma diferença de 5, né? De 42 foi para 47, quase 48. Olha, é uma diferença grande, pessoal. Ah, isso aqui é problema do desenho, é problema do software, é problema do modelo? Não, pessoal, isso aqui é problema da malha, tá? O engenheiro que fez aqui, ele não fez bem a malha e deu isso aqui. Isso aqui é um erro numérico porque ele não soube fazer a malha certinha, tá? Então, é algo que tem sempre que se atentar, tá? Da mesma forma que eu comparei isso, pessoal, vamos analisar essa malha aqui com essa malha, ó. Veja que essa malha aqui, ela tá um pouco menos refinada, ó. Ó a variação, ó, foi de 47,74 para 47,70. Minha variação foi de 0,04. Compensa eu refinar daqui para cá? Provavelmente não, pessoal. Às vezes eu demoro muito mais para resolver aqui para ter uma variação irrisória. Tá? Então é algo que a gente tem que se atentar também. Bom, então, pessoal, feito isso, gostaria só de mostrar um exemplo do que ocorre ali nessa malha, tá? Porque a gente dá o play no programa e às vezes a gente não se atenta, tá? Mas o que está acontecendo lá, pessoal, é isso. Né? Aqui é um exemplo, pessoal, de uma treliça. Imagina que eu tenho uma treliça com uma área, modo de elasticidade e comprimento, que ela inicia no 1 e termina no 2. Então a gente tem um elemento e dois nós, tá? A gente vai ter forças aplicadas nas extremidades, que são F1 e F2, e os deslocamentos, o 1 e o 2, tá? Lembra que eu comentei que os nós eles comunicam o que está acontecendo? Então aqui é possível ver isso, pessoal. Então, analisando os nós, a gente consegue, e por meio lá da força de Hooke, né, que é força é igual a constante elástica, né, vezes a deformação, vezes o deslocamento, desculpa, pessoal, é possível a gente analisar as forças dos nós de tal forma que a gente tem uma força, ó, entre os nós, lembra que a gente tinha uma barra, uma treliça? A força que está indo para a treliça, tá? E veja que essa força, ela vai ser influenciada pelo nó 1 e pelo nó 2. Tá vendo como eu tenho uma conectividade, tá? Mas assim, a palestra de hoje, o enfoque não é esse, o enfoque é ter mais entendimento geral para vocês se atentarem principalmente às malhas, tá? Bom, então o meu resultado final vai ser isso aqui, tá? E aí é sempre interessante a gente analisar, tanto principalmente por essa distribuição em escalas coloridas, o que está acontecendo, tá? Então é isso que vai acontecer. Bom, pessoal, então vocês não perceberam, mas basicamente a gente falou sobre todos os processos de uma implementação computacional de um método de simulação numérica, né, num software qualquer. Então, o que é cada etapa, pessoal? Primeira coisa é o pré-processamento, tá? Então, o que eu vou fazer no meu pré-processamento? Eu vou fazer a minha malha, né? Pego a minha geometria, coloco minha malha nessa geometria e eu digo para o meu programa o que existe, né, nessa geometria. Né? Como assim o que existe? Por exemplo, eu tenho uma força aplicada, onde que está aplicada essa força? Você mostra ali para o programa. Ah, está aqui nesse pino. Ah, aqui está fixo. Então eu tenho que colocar nesse ponto, nessa região, aonde está fixo, né? Isso a gente fala que são condições de carga e de restrição, né? Porque são as condições de contorno, tá? Por quê? Porque elas vão interferir nos resultados. Ok? Fez isso, o programa já entendeu o que tem lá, tá?
já temos o pré-processamento. Você nem começou a resolver, mas você já disse para o programa o que tinha ali, o que ele precisa resolver, né? E o que ele precisa respeitar. Tá? Feito isso, você vai escolher o modelo mais adequado para resolver. Por exemplo, estou analisando ali resistência dos materiais, ali eu estou resolvendo que um elemento, que o material dele vai ser homogêneo. Ah, o material dele não vai ser heterogêneo. Entendi, né? Esse material, qual que é o, digamos assim, se ele não é homogêneo, o índice de anisotropia, né? Como que eu faço isso, né? Ah, o meu material, ele vai estar sujeito à dilatação térmica? Então eu tenho que colocar isso lá no programa antes de resolver, né? Ah, eu tenho um parafuso ali, esse parafuso tem uma pré-tensão? Você tem que colocar isso lá, tá? Feito isso e selecionando o modelo que você vai utilizar, por exemplo, se o meu material ele for isotrópico, e além disso, ele vai se comportar de uma maneira linear, ou seja, ele vai estar obedecendo ali o limite de resistência, né? Feito isso, você embutiu isso lá no programa. Isso aí, pessoal, não é difícil, tá? Digamos assim, de embutir no programa. Isso aí são opções que você seleciona, só para vocês terem noção. São opções que você seleciona e ele vai entender tudo isso e vai passar para o seu programa. Feito tudo isso, a malha está lá, seu programa já sabe o que ele pode considerar, qual modelo ele vai utilizar para resolver, se o seu material é homogêneo, se não é homogêneo, se ele pode ter dilatação térmica e etc. Você dá o play ali no programinha, né? Que ele vai resolver, tá? Ele vai resolver e aí ele vai ter todas as informações finais. Mas aí não acabou, tá, pessoal? Ele resolveu, mas aí você precisa obter, saber que resultado você tem que obter. Por exemplo, se eu tenho uma estrutura, quero saber a distribuição de tensão, você precisa colocar lá no programa que você quer a distribuição de tensão, tá? Ah, eu preciso avaliar outra coisa? Avalie outra coisa, tá? Mas essa parte é o pós-processamento, tá? Mas no pós-processamento, o pessoal, que é o cara que manja ali do programa, que é o engenheiro, tem que agir, tá, pessoal? Também, né? Mas principalmente. Que é o quê? Na análise, tá? Então vocês têm que analisar os resultados e ver se faz sentido. Por quê? Porque o programa, pessoal, é um computador. Você pode colocar qualquer coisa ali que ele vai dar uma resposta para você, tá? Então vocês têm que analisar se está correto ou não. Por exemplo, imagina que eu tenho um sistema de treliças tal lá de engenharia civil, deu resultado. O que eu tenho que avaliar? Se o meu sistema tem equilíbrio. Então, se eu analisar as forças em todas as forças externas ali, né, as forças de reação, se eu fizer o somatório de força, tem que dar zero. Tá? Você consegue checar isso, isso é fácil, né? Ou, por exemplo, eu tenho um material que era para ele estar fixo num ponto. Você rodou a simulação, tá escrito ali que ele deslocou. Faz sentido, ele está fixo, ele não pode deslocar naquele ponto. Então você tem que ter esse feeling e analisar, tá? Se não bateu, aí você volta e vê o que você considerou. Algo às vezes que você esqueceu de colocar na simulação, às vezes é uma consideração que você não pode adotar, tá? Então isso é muito importante, tá? Então é checar os resultados, tá, pessoal? Ver se está batendo com o esperado, verificar o balanço das forças se for um problema de força, se for de transferência de calor, verificar a conservação da energia, verificar sempre o que eu sempre indico. Faz com uma malha, calcula os resultados, faz uma malha mais refinada e menos refinada e calcula os resultados de novo. Para você ver se você pode confiar, se você está tendo aquele erro numérico que a gente viu ali na figura, de não ter refinado a malha suficiente, tá? Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de comentar um pouco dos softwares comerciais que utilizam
esse modelo. Tem o ANSYS, tem o Nastran, Abacus, Cosmos, né? Todos esses aí. Normalmente cada um é utilizado para uma área. Eu gosto muito do ANSYS, tá? Que ele é bem geral e ele é bem, eu acho ele tem muito, ele tem licença estudantil, ele tem muito recurso para resolver problemas, ele tem até mesmo tutoriais, né? Então, se alguém gostaria de iniciar os estudos na área, é algo que eu recomendaria, com certeza, tá? Aí eu coloquei até uma observação de alunos que normalmente perguntam para mim: ah, professor, mas eu fiz isso com o Solid, eu fiz isso com o Inventor. Tem essa opção nesses programas? Realmente tem, tá? Mas normalmente, pessoal, nesses programas você não tem uma versatilidade com a malha, você não consegue escolher muito bem a sua malha, definir ela bem. Então isso pode não dar um resultado bacana. Então eu sempre recomendo utilizar esses programas que eles atuam mesmo na simulação numérica e você consegue ter uma maleabilidade na sua malha, porque isso pode influenciar muito nos resultados. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer pelo convite na participação desse evento, que é de grande importância e relevância para a comunidade acadêmica, que é o segundo CIT, realizado pelo Unisalesiano. Gostaria de agradecer muito o Unisalesiano pelo convite e espero que a palestra tenha sido muito gratificante para todos que assistiram e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre simulações numéricas, que é algo que parece que é muito complicado, mas não é tão complicado e é acessível a todos, tá? Tem muita coisa na internet, muitos tutoriais dos programas, principalmente no ANSYS, então é algo que todos aqui têm condição e podem realizar futuramente, porque é um tema que está sendo muito atual, principalmente para as engenharias. Então, muito obrigado pela participação, espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, tem um e-mail no início da apresentação para vocês perguntarem ou tirarem algumas dúvidas. E um bom congresso a todos. Um abraço.